A Nestlé anunciou que vai investir mais 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, no negócio café aqui no Brasil, especialmente na linha Nescafé. Isso até 2028. Esse investimento se soma a planos já anunciados de mais de 1 bilhão de reais anunciados no ano passado. Sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, Valéria Pardal, que é diretora executiva de cafés da Nestlé no Brasil. Valéria, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money, no fechamento de mercado. Eu queria te ouvir, o que a Nestlé pretende fazer com esse meio bilhão de reais aqui no Brasil? A Nestlé pretende continuar apostando ao desenvolvimento, à expansão do consumo de café aqui em Brasil. Quando a gente para pensar o papel importante que tem Brasil no mundo, a gente está falando Brasil, primeiro produtor do mundo, primeiro exportador de café do mundo e segundo mercado maior consumidor de café do mundo. Mas aí a gente tem muita oportunidade de continuar a crescer, a continuar a expansão da premiumização da categoria e a inovar em um segmento que vem dando muitas boas notícias nos últimos anos. Então vamos lá. Então a gente está falando de café no Brasil, mas num segmento premium. Ou seja, a Nestlé não planeja vender, por exemplo, o café moído no mercado brasileiro. A gente já está comercializando café torrado e moído com nossa marca Nescafé Fora do Lar, granos. Okay. E também torrado e moído em parejo, dentro do lar, também com nossas marcas Nescafé Gold. Então, isso já está acontecendo. Mas é um instantâneo, né? É solúvel, torrado e moído. A gente tem pronto para beber e a gente tem também cápsulas, que é o nosso maior investimento agora. Sim. E quando a gente fala desses 500 milhões de reais nos próximos 3 anos, estamos falando de uma expansão de nossa capacidade na fábrica de Montes Claros, em Minas Gerais, que é nossa fábrica de cápsulas. Então, a gente planeja expandir a nossa capacidade. A gente começou com 2 linhas apenas em 2009, a gente já vai para 5, 6, 7 linhas de café de cápsulas para produzir e também a gente planeja expandir o parque de máquinas para Nescafé Fora do Lar. Perfeito. Então vamos por partes aqui, Valéria. Em cápsulas. Hoje, quando eu vou no supermercado ou vou numa loja da tua empresa, se eu pego lá a caixinha, eu olho ali. Várias vezes, assim, eu nunca vi uma que não seja produzida na Suíça. Por que se importa da Suíça, sendo que o Brasil é o maior produtor de café do planeta? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A líder do mercado de Brasil é Nescafé Dolce Gusto e é 100% feito aqui no Brasil, em nossa planta de Montes Claros, em Minas Gerais. Então, a boa notícia é que a gente continua a expandir dentro de lo que es la industria brasileira, 100% café do Brasil. Então, e por que desta expansão? Quando a gente olha para a Europa, el 35% dos lares da Europa já tem uma máquina de café porcionado, que é uma máquina de cápsulas, em sua casa. Quando a gente olha para o Brasil, isso é apenas 8%. Mas é um segmento muito novo. São apenas 15 anos desde que a gente, desde Nestlé, lançou a primeira máquina Dolce Gusto e a Nespresso aqui no Brasil. Então, vemos com um crescimento duplo dígito muito expressivo e a gente continua nessa jornada de fazer acontecer o crescimento da categoria atrelada à premiumização e à cafeteria em sua casa. Qual é o melhor diferencial que un Nescafé Dolce Gusto proporciona? Esa posibilidad de el consumidor virar un barista, conseguir hacer el café en casa como ele consume em uma cafeteria. Então, esse é o maior valor agregado que a gente fala. E você tem mais de 40 bebidas diferentes para fazer em casa. E isso é todo feito em nossa fábrica de Montes Claros, em Minas Gerais. Mas então, em Montes Claros, a gente vai ter a expansão da produção de cápsulas Dolce Gusto, mas não teremos Nespresso. Nespresso não será produzido no Brasil, por quê? Por enquanto não. Nespresso es un modelo global y el 100% de las cápsulas del mundo de Nespresso son feitas na Suíça. 100%? 100% das cápsulas.
Son 100% das E cápsulas aí, feitas na Suíça. aí é uma pergunta de jornalista de curioso. Assim, eu já vi que o Brasil é um grande importador de café da Suíça. Me parece ser basicamente cápsula de café. Por que só produzir lá? Existe alguma explicação técnica ou tributária para só produzir na Suíça? Es una decisión de negocio, Ajá. entonces você tem todas las plantas que existen da Nespresso, están instaladas en la Suiza. Súper interesante que 1/3 de ese café vem de Brasil. Entonces Brasil sigue súper presente Sí. como en los blends mismo da Nespresso, você coloca la indústria brasileira lá também. E falando ainda de Nespresso, Nespresso tem uma história super interessante quando a gente fala de copyright, de direitos de desenvolvimento, porque a possibilidade de produzir a cápsula usando o projeto da Nestlé e esse copyright caiu. Então hoje você tem uma série de outras marcas, inclusive produzindo no Brasil, produzindo a cápsula que serve numa máquina da Nestlé. Como é que foi para a companhia ter um concorrente usando sua própria fórmula, seu próprio projeto? Eu vi que a partir daí vocês começaram a produzir novas cápsulas, né, com outros valores ali. Mas como foi concorrer com alguém que pega o seu projeto e faz uma cápsula igualzinha à sua? Olha, quando você inova, você sabe que a patente vai cair em algum momento. Então, essa concorrência faz com que você melhore o tempo todo. Então, a gente desenvolveu novos sistemas. En el caso da Nespresso, eles têm também um sistema que se chama Vertuo. E a única coisa que eu consigo falar é quando a gente sabe que uma patente vai cair, é como a gente consegue melhorar, como a gente se supera a uno mismo. E essa faz parte da beleza de ter concorrência no mercado. Então, eu acho que o papel da concorrência é só fazer com que a gente melhore. E como tem sido vender café, Valéria, num mercado em que, aqui no Brasil, por exemplo, o café moído teve um aumento de 80% nos últimos 12 meses e o consumo tem se retraído. Como é que tem sido para a Nestlé? Primeiro, repassar este aumento de custos e 2, vocês têm sentido alguma retração no consumo? Bom, eu acho que a primeira coisa é quando a gente olha o que aconteceu com o custo de café, a gente não veía una subida tan grande desde 1970. Estamos falando más de 50 años, con lo cual lo que está aconteciendo ahora es inédito. A gente acredita que eso ya ficou lá atrás, Sim. foi um pico, mas agora a gente está muito optimista com a nova safra. E quando a gente para pensar, en este periodo, mismo periodo, ano anterior, 2024, el custo de café triplicou, cresceu 3 veces. Y a gente no consigue hacer ese repase de precio para el consumidor. Y no es la intención tampoco. A gente precisa también pensar nuevas formas, nuevos formatos, innovación para hacer con que el efecto en la prateleira, el efecto en la góndola, en el consumo, lo que vos estaba falando, seja mitigado. Entonces, a nuestro principal desafío es cómo hacer con que el consumidor, uno, encuentre el sabor de siempre, no afectar a qualidad. 2, com que não tenha que mexer com a marca que ele escolhe e que ele gosta o tempo todo. Então, 3, e que consiga pagar um preço que seja razoável. Então, a gente trabalhou principalmente no último ano nestas 3 variáveis. A principal, a qualidade, a gente não mexeu na qualidade de nosso café. 2, a marca, a gente trabalhou em diferentes formatos para dar conta del tercer punto, que es un precio mucho más accesible para el consumidor, mismo en esta realidad, y que no aconteció solamente en Brasil, es un fenómeno global y que va a pasar. Es un momento. E Valéria, a Nestlé já reagiu, e outros fabricantes de alimentos já reagiram historicamente em mercados como o latino-americano, né, o Brasil e os nossos vizinhos, em momentos de muita inflação e de queda do poder de compra do consumidor. Empresas lançam novas marcas com valor menor para tentar mitigar este impacto. A Nestlé abriu novas frentes no segmento de café na base para tentar reduzir um pouco o impacto da inflação no Brasil? Desde Nescafé, lo que a gente fez foi trabalhar em formatos
com nossa qualidade, nosso mesmo blend, mas em formatos muito mais acessíveis. E trabalhar também em uma frente, por exemplo, com o café solúvel, que é o rendimento. Quando você para pensar, e é algo que nunca a gente comunicou, mas que agora mesmo a Vicky, que é a Associação de Cafés do Brasil, eles também estão fazendo esta comunicação, que é o rendimento do café solúvel. Por exemplo, um vidro de 200 gramas rinde 200 xícaras. Então, esse rendimento faz com que o dinheiro que o brasileiro investe nesse café seja muito mais rentável, vamos a falarlo dessa maneira. Então, por exemplo, a gente agora está com um maior mix de lo que seriam empaques pequeños, que são sachets de 40 gramos, que têm um valor ao consumidor entre 4 e 6 reais. Então, a gente consegue garantir a qualidade de Nescafé em um formato muito mais acessível para o consumidor. E essa é a maneira de não sacrificar qualidade. De fato, eu gostaria também em um ano tão, eu falaria, tão bisagra como este, em termos de custo, a gente decidiu fazer uma campanha colocando a nosso produtor como protagonista, também para falar para o consumidor que a gente não abriu mão da qualidade de nossos cafés. Muito bem, Valéria, essa informação de que a Nestlé só produz cápsula de Nespresso na Suíça, eu não sabia, assim, me parece... É incrível, porque é um produto global, você vai de Xangai à Terra do Fogo, você vai do Alasca até a Austrália, as cápsulas vêm da mesma fábrica. Quando a Nestlé decidir fabricar esse negócio aqui no Brasil, por favor, corre aqui, agora já sabe o nosso endereço, venha à CNN para nos informar. Valéria Pardal, diretora executiva de cafés na Nestlé do Brasil, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pela conversa. Obrigada pelo convite. Boa tarde.